certo? Tranquilo? Ei, gente, vamos lá, então, tirar dúvidas. Os avisos que eu tinha para falar eram sobre isso. Alguns alunos, durante a semana, entraram em contato comigo, falando sobre o formato do simulado. Outros estavam querendo tirar dúvida. Pronto, teve até um aluno querendo, vários alunos querendo tirar dúvida no desafio. Eu até tranquilizei e disse o seguinte, gente, aquela questão que eu deixei como desafio não é para ser respondida. Isso daí é só uma curiosidade para vocês verem como é que tem questões no Enem. Como é que as questões no Enem são? São questões que envolvem vários tipos de aplicações, várias aplicações das leis de Newton. Uma única questão tem várias aplicações, entenderam? Então foi basicamente isso. Mas alguns alunos estão dizendo, professor, mas responda ela. Com certeza eu vou responder. Vou responder para explicar para vocês, tirando as dúvidas. Mas a gente poderia fazer isso num momento depois, um momento posterior à recuperação ou simulado, para não criar confusão, porque alguns alunos estão achando que o simulado é naquele nível. É óbvio que o simulado não é naquele nível. Vocês viram o simulado, que eram questões mais teóricas. Uma questão falando lá do elevador. Ah, tem um pezinho pendurado no teto de um elevador. Se o elevador desce ou sobe, como é que esse peso vai se comportar? Ou seja, são questões teóricas. Tinha uma outra questão falando de um corpo pressionado sobre a parede. Se a força normal ia estar para dentro, ia estar para fora. Se ia estar para cima, para baixo. Se ia estar meio inclinada. Pronto, a maioria das questões eram teóricas. E uma outra questão era questõezinhas para calcular, extremamente simples. Era para calcular um único tipo de força. Tinha lá a força de atrito, a outra era a força de contato, a outra era a força de tração, e uma outra era para calcular a aceleração. Ou seja, as questões que eram para calcular eram questões extremamente simples, para calcular um único tipo de força. Jamais eu iria colocar uma questão que envolva todos os tipos de aplicação numa única questão, como foi a questão que eu deixei por curiosidade, uma questão que eu chamei até de desafio. Foi? Gente, só para confirmar, estão me ouvindo aí? Eu estou preocupado porque está muito silêncio. Todo mundo está me ouvindo? Pronto, beleza. Então, vamos lá. Já pegando aí, como hoje é aula de revisão, gente, aula de revisão, aula de dúvida, não tem sentido o professor ficar especulando e imaginando qual seria a dúvida de vocês. Foi até o comentário aí num desses dias de uma aluna que disse, ele fica tirando dúvida como se ele achasse que sabe qual é a nossa dúvida. Ou seja, não é interessante a gente ficar aqui especulando o que você teria dúvida. O interessante de aulas de revisão, aulas para tirar dúvida, é o aluno perguntar, professor, nessa questão aqui, como é que se resolveria? Para quebrar o gelo, eu vou iniciar aqui a questão, certo? Resolvendo algumas questões. A aula de hoje são só resolver questões, tirar dúvida, revisar e se preparar para a recuperação, certo? E ao longo aqui das questões, possa ser que vá aparecendo aí uma dúvida ou outra na questão que eu estou resolvendo, ou em alguma questão que você tem aí, dos exercícios que a gente tenha feito, ou do simulado, tranquilo? Vamos lá. Então, gente, logo de início, eu vou comentar exatamente a questãozinha do elevador, certo? Fazer aí uma recapitulação da questão do elevador, porque talvez ela caia novamente. Então, vamos lá. A questão do elevador é o seguinte, todo mundo prestando atenção, e a dúvida, abram aí o microfone para tirar a dúvida. Então, gente, vamos voltar aqui para o conteúdo, né? Porque a nossa preocupação é exatamente o conteúdo. Então, deixa eu falar aqui sobre a questão do elevador. Então, a questão do elevador, certo? A questão do elevador é o seguinte, está lá o elevador, tudo isso daqui é o elevador, certo? Vamos supor que seja o elevador. O elevador ele é pendurado por um cabo, certo? Lá no fosso de um prédio, onde ele sobe ou desce, certo? Então, ele é pendurado aqui por um cabo. Ele vai subir ou descer. Aí a questão é o seguinte, dentro desse elevador, isso daqui é uma visão, uma vista por fora, como se fosse no fosso do elevador. Estou vendo aqui por fora, lá no prédio, como é o fosso de um elevador. O elevador pendurado, fixado por um cabo de aço. E esse sistema, o cabo de aço puxa, né, levantando, subindo ou descendo, certo?
Ah, professor, mas aí a questão vai a mais. Ela descreve agora dentro do elevador, como se uma pessoa dentro do elevador, ela vai ter que visão. A visão é o seguinte, ela tem aqui, ela observa que no teto do elevador é pendurado um objeto. É pendurado um objeto. Desse jeito aí. Como se tivesse uma linha, um fio, um cabo de aço e pendura o objeto. Pronto, desse jeito. Então, a situação é unicamente essa. A questão, no enunciado, ela descreve a situação. E a partir do que é descrito no enunciado, ela pergunta as possibilidades. Em que possibilidade, em que situação, esse bloquinho vai subir? Ou vai arrebentar a corda? Ou vai ficar parado? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, gente, existe aqui situações que o movimento do elevador vai gerar, como consequência, o movimento desse bloquinho aqui dentro do elevador. Então, a pergunta era o seguinte: se esse elevador ele se movesse com o movimento retilíneo uniforme. Aí eu quero saber, movimento retilíneo uniforme. Todo mundo sabe o que é movimento retilíneo uniforme, né? Lá no primeiro bimestre. Movimento retilíneo uniforme. Uniforme é a velocidade constante. Ou seja, a questão quer saber, se esse elevador se movesse, se ele se mover com a velocidade constante, ou subindo ou descendo, o que é que vai acontecer aqui com esse bloquinho? Vamos lá. No primeiro caso, velocidade constante subindo. Vamos dizer subindo. Subindo. Quero ver aí a interação dos alunos aplicados, estudiosos. Se esse elevador estiver subindo com velocidade constante, ou seja, movimento uniforme, esse bloquinho, ele vai tender a subir, porque o elevador todo está subindo. O bloquinho vai tender a subir, ou o bloquinho vai tender a descer, a romper aqui esse cabo, dependendo da velocidade, né? Vamos dizer, professor, 1000 km por segundo. Aí vai arrebentar a cordinha, ou seja, a tendência dele é descer, a tendência desse bloquinho é subir junto com o elevador. O que é que vai acontecer se o elevador estiver subindo com velocidade constante? E aí? Qual é a resposta? É subir? Pronto, olha lá, o rapaz participou. Não vi, porque estava de costa, mas quando eu for editar o vídeo, eu vou ver e ele vai ter a participação. Não. Então, o rapaz, ele pensou, né? Ele foi lá analisar a situação e disse o seguinte, tá, professor, eu vi essa questão no Enem. Se o elevador, o conjunto completo, está subindo, então será que esse bloquinho aqui dentro, ele também a tendência vai ser subir? Ou seja, esse cabo de aço aqui, ele vai diminuir a tensão dele? Ele vai contrair, como se o bloquinho também quisesse subir? Não, não vai, certo? Não vai subir, o bloquinho não vai subir. A tendência dele não vai ser de subir. Aí o outro pode dizer, tá, professor, se não vai subir, então ele vai descer? Também não vai descer. A tendência dele, professor, ele poderia aqui arrebentar aqui esse cabo, como se ele quisesse descer. Se eu subo o elevador, ele vai querer descer? Sim ou não? Também não. Então, gente, a resposta aqui, ele nem tem a tendência de subir e nem a tendência de descer. Professor, e a tendência dele é de quê? A tendência dele é de permanecer exatamente parado. A tendência dele é essa. A tendência dele é essa, certo? De permanecer absolutamente parado. Parado. Ele nem vai querer subir e nem vai querer descer. É como se ele permanecesse parado. Extremamente parado. Professor, como se o meu elevador tivesse parado. Como se o elevador tivesse parado. Aí a outra pergunta poderia ser, essa primeira análise foi o elevador subindo. E se o elevador estivesse descendo? O bloquinho, a tendência do bloquinho seria subir ou descer? A tendência seria o quê? A segunda alternativa seria, analisando agora o movimento do elevador no movimento uniforme, com velocidade constante, movimento uniforme velocidade constante, só que agora descendo. O elevador descendo com velocidade constante. O bloquinho tende o quê? Subir ou descer? E aí? Resposta? Descer? Não, resposta.
ele vai tender a continuar absolutamente parado. Parado. E aí, gente, já falei aqui as duas únicas possibilidades com relação ao movimento uniforme, ou subindo ou descendo. Em ambas as situações, o resultado é o mesmo. O bloquinho vai permanecer como se estivesse parado. Ele não vai nem sentir o movimento do elevador. Alguém sabe me dizer o porquê disso? Alguém sabe me dizer? Já dei todas as condições possíveis para você chegar a uma conclusão, tá, professor? Quer dizer que se o elevador estiver subindo ou descendo, e mais, se ele estiver parado, o bloquinho lá dentro, o corpo lá dentro, ele vai se comportar da mesma forma, em todas as situações, subindo, descendo, ou até mesmo parado, o bloquinho ele vai permanecer sempre parado. Em nenhuma das situações do movimento do elevador, o bloquinho ele vai se alterar. Ele vai permanecer absolutamente parado. Alguém sabe responder o porquê disso? Pronto, é uma questão do Enem. A questão do Enem poderia dar essas respostas e perguntar agora por quê. Me justifique por quê. Em todas essas situações, o bloquinho ele sempre tem a tendência de continuar parado. Qual é a resposta? Então, gente. Luana, professor, diga. Luana falou aqui no chat, gravidade, e João Pedro falou que não tem nenhuma força atuante sobre ele. Pronto, perfeito. Olha aí a resposta. Então, gente, sinceramente, muitos alunos me procuraram quando a gente iniciou a dinâmica, falando sobre as leis de Newton, falando sobre força, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Muitos alunos me procuravam lá no privado, interagindo comigo, e diziam o seguinte: tá, professor, isso é muito simples, leis de Newton, as três leis de Newton, dinâmica, o conceito de força, isso é muito simples porque a gente já viu na 8ª série, lá no 9º ano. O professor já tinha explicado isso para a gente no 9º ano. Então é muito simples. Eu disse, cuidado, porque agora pressupõe um passo a mais. Pressupõe você entender um pouquinho a mais, detalhadamente, aprofundadamente. Então, dizia lá na primeira lei de Newton, o que o rapaz concluiu. O que é que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é exatamente o que Newton classificou, organizou as três leis como se fosse um sistema. Ele diz o seguinte, a primeira condição, vamos analisar a condição sem força. Não existindo força. Se não existir força, quais são as duas únicas possibilidades? Ou o corpo está parado, ou o corpo está em movimento com velocidade constante. Nessa situação, o movimento é movimento retilíneo uniforme. Tá, professor? Por quê? Quando não existe força,